Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse novo projeto aqui do canal. Meu nome é Rafael Henriques e aqui a gente vai falar nessa playlist específica sobre algumas pílulas, alguns conselhos, algumas sacadas sobre paternidade, sobre criação de filhos, sobre maturidade, enfim, todos os assuntos vocês já estão acostumados aqui no canal, só que eu vou conseguir abranger mais assuntos porque o vídeo vai ser mais curto, então vai facilitar para vocês entenderem melhor como eu penso a paternidade e como eu acho que um homem deveria se portar, com quais coisas ele deveria se preocupar, e você vai conseguir muito mais conteúdos, né, conteúdos muito mais variados, de forma mais fácil. Então a ideia é postar um vídeo pequeno por semana sobre algum assunto que seja relevante para a nossa vida. Então eu queria começar no primeiro vídeo já de cara, falando sobre a importância de você perdoar o seu pai. Eu sei que parece muito difícil, eu sei que geralmente a gente tem alguns problemas relacionados à nossa criação com o nosso pai. O nosso pai é a grande referência que a gente tem, tanto de masculinidade, quanto de marido, quanto de enfim, funcionário, quanto dono de empresa, realizando trabalhos em geral, seja o que for que seu pai faça como trabalho. E eu sei que pode ser que a relação não seja como você gostaria, ou como você pensou, como você idealizou, né? Seu pai, ele é um ser humano como você, ele tem defeitos, ele tem problemas, assim como ele tem muitas qualidades. Eu tenho certeza que se você pensar com calma, pesquisar com calma, dentro de você, você vai lembrar de muitas coisas boas que seu pai fez por você, coisas pelas quais você deveria ser grato. Então, é muito comum que a gente foque toda a nossa energia naquilo que nos incomoda, né? naquilo que nos machucou. Mas aquilo que nos trouxe um bem-estar, aquilo que nos trouxe qualidade de vida, nos trouxe uma melhora, né, na nossa forma de enxergar a vida, ensinamentos importantes que você talvez tenha dado por garantido, foi meio que nasci sabendo disso aqui. Talvez o seu pai tenha te introjetado isso e, portanto, você, né, teve algumas facilidades ao longo da vida para lidar com certas coisas. Então é muito natural que a gente tenha certas rusgas, isso é normal, né? Eu não espero passar ileso em relação a isso com os meus filhos talvez terão certas rusgas em relação a mim, mas o que é importante? É importante a gente demonstrar isso, né? Demonstrar essa humanidade, demonstrar que a gente está suscetível a erro, a gente vai errar, você vai errar com seu filho, assim como seu pai pode ter errado com você, e que isso não nos faz menos humanos. O seu pai fez o que ele podia, com os recursos que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha, da melhor forma que ele achou que seria, né, criar um filho. Não se pode nem comparar o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue aprender hoje em dia com o que os nossos pais faziam, né? Com, sei lá, nos anos 60, 70, talvez 50, né? Dependendo da idade, né, das pessoas que estão aqui. E é muito cruel, na verdade, a gente querer exigir dos nossos pais que eles tenham, né, o conhecimento que a gente tem, que eles tivessem as atitudes que a gente tem, coisas que hoje em dia parecem triviais para a gente, para os nossos pais eram um Deus nos acuda, né? A gente está falando de um mundo de, sei lá, talvez 50, 60, 70 anos atrás, e é outro mundo, é outro planeta, o Brasil era outra coisa, tudo era outro, tudo era muito diferente. E é muito difícil para a gente ficar tentando metrificar que, não, veja bem, aqui meu pai errou aqui. Cara, para com isso, tá? Eu gosto sempre de lembrar de uma história do ator que fez As Branquelas, que fez o pai do Chris, né, o Terry Crews. Ele tem uma passagem, ele teve um pai terrível, assim, o pai dele era alcoólatra, era abusador, né, abusava dele, abusava da mãe, abusava dos outros irmãos, agredia todo mundo, era terrível, assim, a relação dele com o pai foi terrível. E ele guardou isso durante muito tempo, né? Ele guardava aquela raiva, aquele ódio e tal. E ele criou a família dele longe, naturalmente longe do pai dele, porque ele não queria que os filhos dele, né, tivessem contato com o avô e tal. E sempre com aquele rancor, né, aquela mágoa, aquele ódio, aquela coisa que ele guardou do pai durante muito tempo. Até que, sei lá, uma eventual, né, ocasião, numa festa talvez, o pai dele acabou indo, né, e
Eu não me lembro agora se ele chegou a agredir a mãe dele na festa, a mãe do Terry Crews, a ex-esposa, ou se ele chegou a fazer alguma coisa meio inoportuna com alguém. Eu sei que o pai dele aprontou na festa. Ele tirou todo mundo da casa, entrou para dentro do quarto com o pai dele e bateu no pai dele. Ele espancou o pai dele. Ele realmente resolveu descarrilhou todo o ódio que ele tinha do pai dele ali. Ou seja, ele chegou a vias de fato a descontar aquela raiva, botar aquilo para fora, achando que aquilo ia fazer bem para ele, que ele ia sentir um certo alívio. E na verdade ele fala que depois disso ele não sentiu nada. Ele sentiu mais raiva, continuou do mesmo jeito, ressentido do mesmo jeito, puto do mesmo jeito, e não resolveu nada. E aí, muito tempo depois, ele conta isso no podcast do Mike Tyson, né? Eles estão conversando, ele conta isso, se tiver curiosidade, vou deixar o link aqui embaixo. E depois ele fala assim, cara, eu realmente tive um alívio, tive uma sensação de estar livre daquele ressentimento, daquele ódio, daquela coisa toda, o dia que eu perdoei meu pai. O dia que eu mandei uma mensagem para ele falando, eu te perdoo. E eu queria te agradecer também. Eu queria te agradecer por você ter me dado a vida. E ele fala que, cara, foi a única coisa que eu consegui pensar em agradecer ao meu pai, porque o contato que eu tive com meu pai foi um lixo, foi uma merda, foi horrível, e eu não tinha absolutamente nada para ser grato do meu pai, ao contrário da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas não tem um pai que chegue a esse ponto. Por mais que você discorde do seu pai, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Cara, a maioria de nós não tem esse tipo de experiência com o pai. E ele, mesmo naquele fundo do poço, com o pai fazendo o que fez, ele só conseguiu se libertar daquilo quando ele teve gratidão pelo pai. Gratidão por o quê? Ele não tinha nada para ser grato. Por ter me dado a vida. Foi a única coisa que ele conseguiu pensar, ele relata isso. Então eu queria trazer essa dica aqui hoje. É uma dica muito simples de falar, de explicar, mas não é tão simples de fazer. E eu espero que você consiga colocar em prática. Tenta pensar em 2, 3, 4 coisas que você lembra que seu pai fez um sacrifício grande por você e que você vai ser grato por isso. E que, se você quiser realmente levar isso para um nível um pouco maior, você pode mandar uma carta para o seu pai, mandar um áudio, mandar alguma coisa, falando como você é grato por essas coisas que você anotou e relatou. E aí você vai ver que muito daquilo que você achava que era um ressentimento, uma certa raiva, alguma coisa, algum tipo de pesar que você tinha em relação ao seu pai, aquilo vai aos poucos sumindo e se resolve um problema muito importante, né? A relação com o pai é muito importante para o desenvolvimento pleno de um homem, né? Então, se você consegue resolver isso, se você tem isso como uma trava na sua vida, você vai ver que muita coisa vai ser mais fácil a partir daí. Beleza? Essa é a dica de hoje. Muito obrigado e até a próxima.